Este vídeo fez o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, alcançar algo que poucos políticos conseguiram até o momento. Mais de 336 milhões de visualizações e 9 mil milhões de curtidas até o momento de gravação deste vídeo. Só no primeiro dia foram 100 milhões de visualizações, 3 milhões de curtidas, 3 milhões de compartilhamentos e mais de 200 mil comentários. E tudo isso em apenas 10 horas após a publicação no Instagram, em 14 de janeiro de 2025. Mas o que transformou um vídeo político comum em um verdadeiro fenômeno digital? Será que você saberia responder? A resposta está muito além da polêmica ou do algoritmo da plataforma. Ela está na estrutura cirúrgica do roteiro, nos gatilhos bem acionados em sequência, na narrativa pensada para ativar o medo, a revolta, a identificação, o sarcasmo e, por fim, a mobilização nacional. Este conteúdo não é apenas sobre o vídeo, mas como ele foi construído para explodir. Se você trabalha com campanhas eleitorais, ativismo, ONGs ou estratégias digitais de engajamento, este é um vídeo e um estudo obrigatório para você. Aqui eu vou tentar destrinchar cada etapa do discurso, mostrando os gatilhos emocionais, cognitivos e políticos que o roteirista do Nicolas utilizou. Por que eles funcionam e como você pode replicar essas técnicas com responsabilidade em outros contextos. Isso porque o roteirista deste vídeo sabia exatamente o que ele estava fazendo. E agora você também vai saber. Abre aspas. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gasto. Fecha aspas. Essa frase parece simples, mas ela carrega um poder retórico imenso e não é por acaso. Ela usa o gatilho do contraste, que é um dos mais eficazes quando a gente quer provocar a indignação popular. Psicologicamente, o contraste funciona porque o nosso cérebro é programado para detectar desigualdades gritantes. Quando a gente coloca duas situações lado a lado, uma absurda e a outra negligenciada, por exemplo, a mente humana, obviamente, vai reagir com revolta. É esse tipo de estrutura que ativa a nossa amígdala cerebral, responsável pelas emoções básicas como medo, raiva e rejeição. A raiva, nesse caso, ela foi direcionada ao governo, que parece se importar mais com o controle do cidadão do que com o bem-estar de quem vive no limite. Mas o contraste não veio sozinho. Ele é seguido de outro gatilho ainda mais poderoso, que é o da injustiça. A frase não diz apenas que o governo é omisso, ela sugere que há um duplo padrão. Um rigor absurdo com quem já está no sufoco, em um completo descaso com o básico da sobrevivência de milhões de brasileiros. O roteiro ainda intensifica essa sensação de injustiça com uma técnica que a gente conhece como acúmulo emocional. Quando o Nicolas lista luz, moradia, educação, compra do mês e gasto, ele está construindo um campo semântico de sofrimento do cotidiano. É essa sensação que reforça a imagem do trabalhador como vítima. E quando o público que assistiu se vê dentro dessa condição, ainda que inconscientemente, ele se conecta. E é esse o início da identificação emocional que prepara todo o terreno para adesão ao discurso, que é um ponto bem delicado em todo o roteiro aqui. Se você está planejando um vídeo de uma campanha política ou de uma ONG, guarde isso na sua cabeça. O contraste entre o que é feito e o que deveria ser feito é uma ferramenta muito poderosa dentro da narrativa. Você pode, por exemplo, abrir um vídeo com frases como: o governo tem verba para shows de camarote, mas corta o repasse para hospitais regionais. Ou, tem dinheiro para marketing institucional, mas não tem orçamento para garantir o absorvente para as meninas nas escolas públicas. Quando você constrói esse tipo de contraste, você está ativando o que a psicologia chama de disparador moral. Ele é um tipo de alerta interno que diz pra gente: isso daqui não tá certo. E as pessoas ficam indignadas e elas se tornam também mais engajadas. E não para por aí. Nicolas continua avançando. Ele volta com mais um gatilho: a validação social. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. Aqui, o que ele está dizendo é:
Você não está sozinho. Essa confirmação ativa outro princípio psicológico, o do conformismo social, que foi estudado por um pesquisador chamado Solomon Asch ainda nos anos 50. Basicamente, nós somos mais propensos a concordar com uma ideia se a gente percebe que muitas outras pessoas também estão concordando com essa ideia. É aquela famosa frase que a gente pensa: se todo mundo está dizendo, deve ter um fundo de verdade, né? É isso. Essa é uma tática excelente para políticos e ativistas sociais. Mostrar que há um movimento coletivo por trás daquela denúncia ou ideia. E isso não precisa ser só falado. Você pode utilizar prints de comentários nas redes sociais, trechos de matérias jornalísticas ou até mesmo fazer cortes de vídeos com falas parecidas de pessoas diferentes. Tudo isso reforça o argumento e amplia ainda mais o alcance emocional da mensagem que você está construindo. E por fim, ele solta. E eu te explico o porquê. Essa frase é o que a gente chama de open loop. É uma lacuna mental que ela precisa ser preenchida na cabeça de quem está assistindo. Ela cria aquele senso de curiosidade, empurra quem está assistindo a continuar no vídeo para entender o desfecho daquela história. Segundo a neurociência, o cérebro humano detesta informações incompletas. A gente tende a lembrar e focar mais em tarefas ou histórias que foram interrompidas ou que estão inacabadas. Meio que um padrão, né? Ou seja, criar uma expectativa é uma ferramenta também de retenção para a gente poder utilizar. Se você trabalha com roteiro de YouTube, Instagram, campanha política ou vídeos institucionais de ONG, essa técnica é obrigatória. Um exemplo prático para a ONG de educação, por exemplo. As escolas públicas estão recebendo kits didáticos com erros grotescos. Mas o que vem por trás disso é ainda pior e eu vou te mostrar. Que tal? E aí é que o vídeo muda de tom. A tensão sobe. E entra um dos gatilhos mais potentes da comunicação, o medo. O deputado dispara. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5.000 para pessoas físicas e 15 mil para a empresa. Aqui você precisa perceber a escolha da palavra que ele utilizou, no caso o roteirista. Monitorar. Ele não fala de imposto, não fala de fiscalização técnica, não explica que se trata de um repasse de informação bancária. Ele fala em monitorar. E isso, obviamente, ativa um sistema inteiro de alerta dentro do nosso cérebro. A simples ideia de ter alguém vigiando os nossos gastos pessoais desperta o medo da perda, medo de punição e, principalmente, o medo de uma possível injustiça. E o medo é mais poderoso que qualquer outro dado. O cérebro humano foi treinado desde as cavernas para dar atenção total a ameaças. Quando a gente sente que algo pode mexer com o que é nosso, a sua atenção fica ali, grudada naquilo. E é isso o que esse trecho do vídeo faz. Mas o Nicolas não para por aí. Ele emenda ainda com outra ameaça e com o segundo gatilho, o precedente histórico. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Putz! Essa sequência é simplesmente brilhante. É como se ele estivesse te dizendo: já te enganaram antes, você vai cair de novo? É o efeito psicológico mais devastador para quem defende o governo. O cérebro começa a ativar o que os psicólogos chamam, de viés da representatividade. Quando ele assume que uma nova promessa pode seguir o mesmo padrão do que as anteriores. E se todas essas falharem? Por que eu deveria acreditar também nessa daqui? E além disso, ele usa a repetição como uma arma retórica. Você reparou como é que ele empilhou todos os incômodos um a um? Primeiro foi a China, depois o sigilo, depois o imposto de renda, depois a picanha. É uma lista crescente de frustrações que termina em uma dúvida muito ácida e muito bem colocada. O Pix não será taxado? Não duvido. E pronto. A sementinha da dúvida e da discórdia já está plantada. Como a gente pode utilizar isso em campanhas? Vou colocar aqui um exemplo político.
Prometeram zerar a fila do SUS. Hoje ela triplicou. Disseram que o auxílio não ia acabar. Hoje tem corte. Falaram que ia ter escola em tempo integral e fecharam o tempo noturno. Você vai cair nessa de novo? Pense. Um exemplo para a ONG? Disseram que iam cuidar da Amazônia, mas no mês seguinte autorizaram mais de 200 áreas para exploração ilegal. Disseram que teríamos proteção às comunidades quilombolas, mas estão cortando a verba de assistência social. As promessas mudam, mas o abandono é o mesmo. Depois de gerar indignação com o contraste e despertar o medo com a ameaça de vigilância, o roteiro do vídeo do Nicolas ainda dá mais um passo estratégico. Agora ele passa a personificar o problema. Em vez de falar apenas brasileiros afetados, que é um conceito muito ambíguo e não gera nenhum tipo de conexão, afinal você não sabe quem é, quem são, não tem uma cara. Ele coloca rosto, nome e profissão na denúncia que ele está fazendo. O que ele diz? Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Aqui, o roteiro está ativando o gatilho da vitimização e do apelo emocional. Não é só sobre números, não é sobre planilhas, é sobre gente, é sobre pessoas. É sobre gente com nome, com rotina, com um boleto vencido e com medo de ser tratada como um bandido só por querer tentar sobreviver. E por que isso funciona tão bem? Porque o nosso cérebro humano também, ele não se conecta com estatística, com números, nada disso. Ele se conecta com histórias. Quando o Nicolas fala o seu João que vende picolé, a imagem mental aqui aparece na hora. É impossível você não visualizar um senhorzinho com o carrinho embaixo de um sol forte e fazendo aquele esforço monumental de tentar vender seus picolés. Essa visualização se chama identificação emocional. E ela é sumariamente importante em qualquer tipo de comunicação que queira engajar de verdade. Psicologia mostra que o nosso senso de justiça é ativado com mais intensidade quando a gente sente que um grupo vulnerável está sendo atacado. Esse é o princípio, também, da justiça distributiva. Ela é a ideia de que os mais fracos devem ser protegidos e não punidos. E quando você mostra que o Estado está mirando injustamente nessas pessoas que já vivem no limite, o público reage com empatia e indignação. E essa estratégia pode e deve ser utilizada em campanhas políticas e institucionais. Se você é uma candidata ou estrategista, guarde isso com você. Essa dor precisa ter um nome e sobrenome. A luta precisa ter um rosto. Não diga, os estudantes estão sofrendo. Diga, a Yasmin, de 16 anos, sai às 5 horas da madrugada, pega 2 ônibus para chegar na escola, onde não tem merenda e nem papel higiênico no banheiro. Isso mexe, né? Isso pega. E é isso que vai fazer o público sair do lugar de espectador e entrar no campo da ação. Você achou que para por aí? Não parou. Depois de provocar empatia, o roteiro muda novamente de tom. Agora, o Nicolas entra naquele humor um pouco mais ácido. Ele solta com um deboche ali. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. Aqui é impossível que você não tenha dado uma risada. Então, é uma ideia que o público vai compartilhar. Isso porque ele usa essa coisa de ridicularizar na medida certa. Nem de maneira muito agressiva, nem de maneira muito passiva. Essa técnica consiste em levar uma política ao extremo para mostrar a sua incoerência. Em vez de continuar batendo de frente, o roteiro quebra a tensão com sarcasmo. E isso tem um efeito estratégico. Ele faz o público rir de indignação, mas também reforça o senso de absurdo daquilo. A ironia é uma arma política poderosa. Ela pode contornar a censura, ela viraliza, mas ela também convida o público a zombar de quem está lá no poder, sem parecer agressiva. E é isso que importa. E mais, ela diminui a autoridade de quem impõe a regra.
Quando você transforma, por exemplo, um fiscal em uma piada, o medo vira um deboche, e o deboche mina o controle. Várias campanhas políticas e ações de ONG também podem e devem explorar esse tipo de recurso. Você quer um exemplo, né? Vamos lá. Se depender do governo, até a rifa da escola vai ter que passar pelo imposto de renda. Parece engraçado, né? É. Mas por trás do riso tem aquela indignação. E é exatamente esse riso indignado que viraliza. O roteirista do Nicolas sabia disso. E é por isso que dentro desse trecho ele aproxima o discurso ainda mais do público. A lógica aqui continua sendo muito clara. Primeiro você revolta, depois você emociona, então você ri junto. A conexão está feita. E o público agora está pronto para ouvir qualquer coisa que você vai dizer. O vídeo segue. A essa altura do campeonato, o público já está engajado emocionalmente. Já sentiu raiva, medo, empatia e até riu de indignação. E o que fazer depois disso? A resposta é bem simples. Reforçar a crítica com elementos simbólicos e argumentos de autoridade. O roteirista faz isso usando 3 técnicas explícitas: a ironia política, os números como prova de autoridade e a hipérbole como alavanca emocional. Primeiro vem a frase que já virou bordão entre o pessoal da direita: o amor está custando caro demais. É uma frase curta, mas carregada de sentido. Ela se apropria, com sarcasmo, obviamente, de um dos lemas mais repetidos da campanha de Lula: o Brasil voltou a ter amor, o Brasil vai voltar a amar. E por que isso funciona tão bem? Porque a ironia é uma arma sofisticada, e para poucos. Ela continua ridicularizando sem gritar, sem ofender. Ela é capaz, sozinha, de desmontar um símbolo sem parecer agressiva. E, principalmente, ela convida o público a completar o raciocínio por conta própria. O termo, entre aspas, amor, virou uma ironia, uma chacota. De péssima índole, diga-se de passagem. Aquela promessa se transformou em uma dor que está afetando inúmeros brasileiros. E o público percebe isso. Você não precisa explicar. Esse tipo de construção termina fortalecendo o elo com quem já é opositor, mas também fisga o neutro, que ri pela sutileza da ironia. E é aqui aonde que a gente precisa concentrar os nossos esforços, nessa pessoa neutra. E o que isso tem a ver com a estratégia em si? Tudo. Em comunicação política, reconstruir o símbolo do outro é enfraquecer a sua base emocional. Você pode e deve utilizar isso. Mais um exemplo, vamos lá. O Brasil voltou. Voltou a ter desemprego, voltou o imposto, voltou a fila no hospital. Você trabalha para a ONG? Toma também o seu exemplo. Gestão humanizada? Só se for para humilhar com educação. Logo depois dessa ironia, o roteiro ainda dá mais um passinho racional. Ele apresenta números. O amor está custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar R$81 mil por ano, ou seja, pouco mais de R$6 mil por mês. E aqui entra o gatilho da autoridade numérica. Esse número, ele sustenta emocionalmente tudo aquilo que já foi dito com sarcasmo antes. E mesmo que o espectador não saiba a fonte, o simples fato de haver um dado transmite força, solidez e confiança. As pessoas vão pensar: ele não tirou esse número do absoluto nada. Ele tem uma fonte, ele tem um embasamento. Os números funcionam como âncoras cognitivas. Eles não precisam ser complicados, eles precisam ser diretos. Todas essas frases são frases que impactam porque elas são reais e porque fazem com que a dor pareça ser sentida e mensurável, que é o que a gente também está buscando. O roteirista do vídeo também sabe disso. Nada é por acaso. E depois de apresentar esse número, ele volta pro emocional. É um roteiro incrível. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Isso daqui é hipérbole pura. É um exagero intencional, só que ele serve a um propósito bem definido, que é ativar o desespero no espectador, mas de maneira controlada.
A frase encena uma escalada de perdas. Primeiro veio o monitoramento, depois a taxação e, por último, virá o colapso. E mesmo que não seja literal, né, a gente não sabe que não vai ser literal. O público sente que poderia ser verdade. E é aí que está a chave da hipérbole quando é bem utilizada. Ela não precisa convencer pela lógica, ela convence pelo risco. Ela convence pela dúvida, ela convence pelo lado emocional. Ela convence pelo vai que virou já uma dúvida plantada no inconsciente de milhões de pessoas. E dentro da comunicação política, essa dúvida plantada é simplesmente ouro. A simples sugestão de que o pior pode acontecer impulsiona ações. Impulsionou o que para o Nicolas Ferreira? Impulsionou curtidas, vai impulsionar votos. E por isso esse trecho do vídeo é tão poderoso, porque ele condensa toda essa parte emocional e o racional em uma sequência sumariamente simples. Ele ironiza que está viralizando, ele condensa o emocional e o racional em uma sequência simples. Ironia que viraliza, número que dá credibilidade e um exagero que desespera. É uma curva emocional que vai guiando o espectador sem que ele perceba. E quando você estrutura um roteiro assim, você não apenas informa, você convence. Até aqui você já percebeu a genialidade desse roteirista. A gente não sabe quem é, infelizmente eu queria muito conhecer, mas o cara é excepcional. Tem um domínio total e pleno do que é o ser humano, de ativar os instintos mais primitivos e mais baixos, de gerar essa identidade nessa outra pessoa que estará assistindo da melhor maneira possível. E isso, dentro daquele timing perfeito, daquela onda do Pix, gerou todo esse turbilhão. Foi muitíssimo bem construído. Eu queria muito conhecer esse sujeito por trás desse roteiro, porque ele é simplesmente um gênio. Então, essa é a primeira parte. Se você curtiu, deixa o seu like. Eu volto com a segunda em uma outra oportunidade, porque tem muitos gatilhos e muitas sequências ainda que a gente precisa analisar. E eu vou desmembrar partes por partes. Falou? Até mais!